Alô, meus queridos amigos e irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Os Anencéfalos. Bem, meus amados irmãos, faltava em nossa estante de áudios considerações sobre a problemática dos anencéfalos. E o Espiritismo traz uma mensagem um pouco diversa da visão que a sociedade materialista tem sobre os nossos irmãozinhos anencéfalos. O espírito precisa, pelo menos, dos órgãos mais primitivos do cérebro para atuar sobre o corpo. É o que acontece com os chamados anencéfalos. Eles possuem uma parte do cérebro, a mais primitiva. Se a criança não tem nenhuma parte do cérebro, não desenvolveria o restante e não haveria espírito conjugado. Nossa posição como espírita em relação ao anencéfalo é a seguinte: o feto, chamado erroneamente de anencéfalo, tem sempre preservada a porção mais profunda do encéfalo, responsável pelo controle automático de funções viscerais, como batimentos cardíacos, a capacidade de respirar por si próprio ao nascer. Esse segmento tem ainda a possibilidade de representar substrato importante para a mente e a consciência. O anencéfalo não se encontra em morte encefálica, não se enquadrando nos critérios do Conselho Federal de Medicina para uso em transplantes de órgãos. Por exemplo, a utilização de órgãos dos anencéfalos corresponderia a um homicídio. Não se justificaria a morte de um ser vivo, embora em situação dolorosa e limitada para salvar outro. Os anencéfalos são considerados seres humanos com o mesmo direito à vida, embora há pouca chance de sobrevivência assim, sendo mais um motivo para proteger essa vida frágil e deixar que ela siga o seu curso natural. A evolução de um povo é medida pela sua capacidade de proteger os mais fracos. Para o espírito, cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado, meus irmãos. A vida na Terra é uma estação de tratamento onde o espírito exterioriza no corpo as marcas que traz no perispírito, em decorrência do seu passado espiritual. Uma reencarnação em situação de malformação congênita, como é nos anencéfalos, pode ser comparada a um tratamento médico difícil e doloroso, mas extremamente importante e necessário para que o espírito consiga, na próxima vida terrena, expurgados os detritos acumulados em sua consciência, completar o seu processo reencarnatório. Então, recebamos com amor, até com alegria, esses espíritozinhos, aves viajoras que vêm até para passar um pouquinho de tempo entre nós, mas que possamos todos dar a eles o maior amor do mundo. Ok? Então, meus queridos irmãos, eu desejo a vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio o meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.